Diz assim o texto de Lucas, capítulo 22, verso 54. Então, prendendo-o, ou seja, prendendo Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas Pedro negou: mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, eu não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente, este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Vamos orar? Deus, nosso Pai amado, diante de nós está a Tua palavra e o Teu Espírito Santo que nos falou de várias maneiras nessa noite. Pai, há tantas necessidades no nosso coração e eu creio que o Senhor revelará a nós a Tua vontade e o Teu poder, o poder do Espírito Santo continuará agindo nos nossos corações. Que essa palavra gere transformação e vida em nós. Que haja metanoia, mudança de vida, mudança de atitude. Pai, faz crescer a nossa fé, faz-nos crescer em graça e conhecimento do Senhor. E que diante da nossa vida, diante das dificuldades e dos desafios, a gente possa aprender com esse Pedro que nós lemos agora, que prometeu não negar o Senhor, mas diante do desafio, diante do medo, ele acabou por negar o Senhor. Mas da mesma forma que o Senhor restaurou esse homem, restaura nós também nessa noite. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Meus amados, estamos diante de um domingo em que nós estamos reunidos celebrando a ceia do Senhor. O Chico cantou aqui hoje, Pai Nosso, um Deus que é Pai, um Deus que a gente sente o abraço. E a Bíblia, ela é toda uma história de amor de Deus pelo ser humano. Um Deus que cria o ser humano e cria justamente para amá-lo. E às vezes a gente perde um pouco a noção disso. Para que eu fui criado? Eu quero reforçar o que a Bíblia diz para você hoje. Você foi criado para ser objeto do amor de Deus. Isso não é maravilhoso? Porque se ninguém mais resolver te amar, Deus continua te amando. Isso não é fantástico? Não dá nem para a gente ficar triste, porque quando a gente lembra disso, porque a Bíblia diz, até mesmo se um bebê for abandonado pela mãe, e o amor de mãe é a coisa mais maravilhosa que a gente pode imaginar, o amor de Deus é tão superior isso, que Ele assim não abandonaria ainda. Então é isso que a Bíblia é uma história de amor, mas a Bíblia também é uma história de justiça, de um Deus que é justo. E é por isso que um dos assuntos mais sérios da Bíblia chama-se pecado.
Um dos assuntos mais sérios da Bíblia e também mais impopulares chama-se pecado. E eu queria falar a vocês hoje sobre esse tema. Eu sei que não é um tema popular, eu sei que é um tema que a igreja ultimamente tem medo de tocar nesse assunto, ou dá impressão, mas é um tema da maior seriedade, porque a Bíblia vai dizer que o pecado é algo tão sério, que ele provocou a morte de Deus, a morte de Jesus de Nazaré, dada a seriedade do pecado. E mais, o pecado é aquilo que nos separa de Deus, é aquilo que deixa você alienado de Deus. É isso que a Bíblia vai nos dizer. Então, na verdade, a Bíblia ensina que todo ser humano pecou. Paulo vai dizer: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O ser humano que foi criado à imagem de Deus, vê a imagem de Deus sendo deteriorada, portanto ele fica destituído da glória dessa imagem de Deus. A Bíblia também vai dizer que quem diz que não comete pecados, é o quê? É o quê, gente? Mentiroso, e nele não está a verdade. Então eu vou fazer uma pergunta aqui: tem pecadores aqui hoje? Então só tem gente que fala a verdade aqui hoje. Que bom que você tem uma paternidade, você é filho de Deus. É a primeira coisa importante. Somos pecadores. E a Bíblia ainda vai dizer, inclusive, que não há pecadinho e nem pecadão. Tem pecado médio? Que tamanho é o seu pecado? Não precisa mostrar o tamanho. Tem uns irmãos que já iam fazendo assim, aí olhou do lado: não é mais ou menos assim, pastor, o meu pecado. A verdade é que os pecados nos separam de Deus. Interessante que a Bíblia vai nos ensinar que na Bíblia pecado não são coisas. Pecado é algo muito mais sério. Por exemplo, a gente está numa época agora de carnaval, não é isso? Crente pula carnaval? Olha. E a gente começa a identificar, por exemplo, pecado como coisas assim: beber é pecado, pastor? Pular carnaval é pecado, pastor? Na verdade, pecado na Bíblia, meus irmãos, é tudo, absolutamente tudo, que fere o caráter santo de Deus. Tudo que fere o caráter de Deus é pecado. Portanto, não depende de ser só coisas, é comportamentos, é atitudes. Deixa eu explicar isso melhor para você. A Bíblia vai dizer que Deus é bom, e a gente experimenta que Deus é bom. Deus é bom ou não é? Veja, porque Deus é bom, todas as vezes que eu ajo faltando com a bondade, ou ajo com maldade, eu estou ferindo o caráter de Deus. Portanto, isso é pecado. A Bíblia vai dizer que Deus é justo. Deus não é justo? João vai dizer: Deus é fiel e justo. A gente gosta de repetir isso, mas sabe o que significa isso? Que toda vez que você age com injustiça ou tolera a injustiça, você está ferindo o caráter justo de Deus, e você está pecando. A Bíblia vai dizer que Deus é santo. O que significa? Que Deus não se mistura com coisas impuras, que Deus não abre mão de ter um padrão de excelência de santidade. Aliás, Ele é a própria santidade. Toda vez que eu uso o meu corpo, as minhas ações, o meu dinheiro, para se imiscuir em coisas impuras, eu peco contra Deus. A Bíblia inclusive vai dizer que Deus é Senhor. Isso tem uma implicação enorme, porque se eu digo que Deus é Senhor, eu estou dizendo que Deus é a que está no centro da minha vida, Ele é o primeiro lugar. Mas se eu começo a colocar outras coisas em primeiro lugar na minha Bíblia, eu estou pecando, e pode ser a melhor coisa do mundo. Então, nesse sentido que a Bíblia explica, tanto um adultério
alguém no casamento tem um pecado sexual, quanto um simples joguinho de futebol pode se tornar um pecado. Por quê? Porque quando alguém adultera, ou seja, quando alguém é igual combustível. O que é um combustível adulterado? É algo que perdeu a sua essência original, é algo que começa a funcionar mal. Dá problema no motor do carro ou não dá? Pois é. Assim como um pecado sexual também dá problema na sua vida, não tenha dúvida disso. Mas se você fala, pastor, o senhor disse aí que um pecado, um joguinho de futebol inofensível pode ser pecado? Pode. Se você colocar isso na frente, como primeira coisa na sua vida, isso tomou o lugar de Deus e se tornou um pecado. Agora, se isso é colocado no devido lugar, Deus está no centro da sua vida, você tem um horário específico para o lazer, isso não é pecado. Então veja, não são as coisas que são pecado, são os comportamentos que se tornam pecado. É por isso que um videogame pode se tornar pecado. Aquela novela ruim da Globo, né? Salve, né? Salve o que mesmo, gente? Vocês estão vendo esse negócio ruim? É um pecado cultural isso, porque é ruim demais. É um pecado com as artes, porque é muito ruim. É um pecado porque você está gastando o seu tempo de forma ruim, né? Na verdade, meus amados, tudo que tem o potencial de ferir o caráter de Deus torna-se pecado. Mas a Bíblia vai apresentar dois conceitos de pecado. Presta atenção nisso, para que isso não te separe de Deus. Dois conceitos de pecado. O primeiro é aquele conceito de que pecado é uma condição humana. Você já nasceu em pecado. É aquela expressão que Davi falou no Salmo 139. Em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci sobre natureza caída, portanto, eu já experimento os problemas dessa natureza caída. Então, nesse sentido, todo homem é pecador. Paulo, quando olha para essa condição, ele diz assim: miserável homem que eu sou um pecador. E ele fala assim: quem me livrará desta condição? Isso é um sentido que todos nós, crentes ou não crentes, nascemos sob o pecado, é uma condição humana. Mas a Bíblia também vai dizer pecados no plural. Isso tem a ver com aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. E tem a ver com aquilo que a gente fala ou deixa de falar. Tem a ver com o que a gente pensa ou deixa de pensar. Porque a Bíblia vai dizer que existe inclusive o pecado da omissão, é ou não é? Quando você pode fazer o bem e não faz, isso se torna pecado. Então os pecados, na verdade, esses pecados no plural que a Bíblia ensina, são quebras das regras morais de Deus. Todas as vezes que a gente quebra essas regras que Deus estabeleceu para o ser humano, nós estamos incluídos nesse estado de pecado. E falar em pecado é interessante porque não é um assunto popular. Se você chega num meio fora das igrejas hoje, você fala assim: olha, o que você está fazendo, isso é pecado. A pessoa vai falar assim: o que é pecado? Não, pecado é uma coisa que fere o caráter de Deus. A pessoa vai olhar para você: que Deus? Eu não acredito em nenhum Deus. Esse é o estado do mundo, e a Bíblia fala, é sobre esse estado que já há um príncipe, um Deus que governa esse mundo longe de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que esses pecados, eles são apontados pelos mandamentos e as ordenanças da Bíblia que expressam o caráter de Deus. Aonde está isso, pastor? Lá nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos caminham pela Bíblia inteira, chegam em Mateus 5, o Sermão do Monte, e Jesus interpreta a lei de Moisés em Mateus 5, 6 e 7, no Sermão do Monte. E ele vai revelar ali o que nos separa de Deus. Por exemplo, Jesus vai dizer assim:
bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, bem-aventurado aqueles que estão conectados em Deus, porque quem não é manso não tem a ver com Deus. E aí a gente já tem que olhar para a gente, o nosso comportamento. Se a gente está iracundo, raivoso, ou comeu, conhece gente assim? Pavio curto, tem gente de pavio curto aqui? Tem um irmão apontando para o outro assim, não é nem para assim, não. Essas coisas vão nos separando de Deus, e Jesus, através do Espírito Santo, vai agir. Não tem problema, meu irmão, se você tem pavio curto e está aqui hoje, você está no lugar certíssimo, que Deus está curando a mim e você dessas coisas ruins que a gente tem assim, amém? Nós estamos aqui nesse momento em que a Bíblia vai ensinar que se pecados no plural é aquilo que eu falo, faço, penso, ajo, a gente olha para a vida de Pedro aqui e vê que quem é de Deus, queria que você prestasse atenção nisso. Se você é de Deus, se você nasceu de novo, se Deus é a primeira coisa da sua vida, se você é apaixonado pelas coisas de Deus e ainda assim é um pecador, você vai se aliar a Pedro nessa noite. Queria que você olhasse para a vida de Pedro, porque esse discípulo de Jesus, ele mostra que há uma enorme diferença entre aqueles que foram reconciliados com Deus através de Jesus, que receberam uma nova vida e se tornaram discípulos de Jesus, quando pecam, e daqueles que não amam a Deus, não se comprometem com Deus, vivem uma vida de pecados. Novo, acho que está falhando aqui, Isaac. Quem nasceu de novo, tornou um novo homem, uma nova criatura, para viver uma nova vida, mas ainda assim peca. Peca ou não peca? Você já pecou hoje? Aproveita para falar que sim, porque se você falar não, você acabou de pecar. Não é verdade? E a Bíblia vai nos ensinar, eu vou tirar aqui que está falhando, Isaac, pode tirar? Pode tirar, eu prego aqui com esse, obrigado. Esse momento da vida de Pedro vai mostrar que esse homem amado por Jesus e que amava Jesus, traiu Jesus 3 vezes numa noite só. Gente que amava a Jesus. E o exemplo de Pedro vai revelar para mim e para você, que quem ama Jesus, quem é apaixonado por Jesus, peca, mas peca de forma diferente. Então eu vou falar uma palavra ousada aqui para você hoje, ousada, me entenda por favor, sei que está na internet também, mas entenda o que eu vou falar. Eu como pastor aqui hoje vou ensinar você a pecar direito. Como que é isso, pastor? É isso mesmo. Eu vou ensinar como peca quem nasceu de novo. É verdade. Pastor, que história é essa? É isso mesmo. Eu queria que você entrasse na vida de Pedro agora e visse a diferença. O que o pecado gera na vida de quem nasceu de novo? Como ele perturba a vida de quem nasceu de novo? Como a pessoa não fica sossegada se ela nasceu de novo e ela experimentou um momento de deslize? E eu chamo Pedro para nos ajudar a entender agora, porque quem nasceu de novo peca ainda, mas não peca da mesma maneira daquele que não ama a Deus. Há uma diferença brutal entre o outro. E eu começo essa mensagem dizendo para você que, para quem nasceu de novo, olha só, para quem nasceu de novo, tem gente que nasceu de novo aqui? Foi remido pelo sangue de Jesus? Pois é, para você que nasceu de novo, o pecado deve ser sempre uma surpresa. É isso mesmo. O pecado deve ser para você alguma coisa que assusta você. É uma coisa que aqueles que nasceram de novo levam um grande susto quando pecam. Por quê? Porque quem nasceu de novo, o pecado não faz mais parte da sua vida. Essas coisas estão agora distantes de você. Quando você se vê numa situação assim, você leva um susto. Você fala, não, eu não sou assim, eu não ajo desse jeito. Eu sei que eu falhei, mas eu não sou. O meu interior não tem mais a ver com isso.
Veja se o caso de Pedro não ajuda a gente a identificar isso. Diga assim comigo: o pecado para mim precisa ser uma surpresa, porque se ele não me surpreender, eu já estou morto e não fui enterrado espiritualmente. Veja o que está acontecendo com Pedro aqui. É verdade que Pedro ele estava enganado a respeito dele mesmo, quando ele disse para Jesus assim: Jesus, pode deixar comigo, se o Senhor for preso, for para a cruz, eu vou com o Senhor, eu morro pelo Senhor, eu tô disponível para fazer isso. Você pode falar assim: Pedro estava enganado. É verdade, Pedro estava enganado a respeito dele mesmo. Mas você não pode dizer que Pedro estava enganado, que ele acreditava mesmo que ele não negaria Jesus. Pedro acreditava que na hora do vamos ver, ele achava que ele ia conseguir fazer aquilo. E essa é a diferença de quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo acredita mesmo que não vai pecar. Quem nasceu de novo sabe que o pecado é algo estranho. É como um cisco que cai no seu olho. Quando cai um cisco de olho, não incomoda, gente? E gera o que depois, inclusive? Você chora. É muito interessante isso, porque é um corpo estranho. Aquilo não faz mais parte da sua vida. Então como é que a gente sabia que Pedro, ele realmente acreditava que ele não ia negar Jesus? É só a gente olhar para o episódio. Jesus está com seus discípulos, Pedro está lá, chega os soldados romanos, uma legião, soldados altamente preparados. O que Pedro faz? Saca a sua espada e faz o quê? Ele vai para cima de um daqueles sujeitos e dá uma espadada no cara. Só alguém que crê que realmente podia acontecer alguma coisa assim faria o que Pedro fez. Você pode acusar Pedro de tudo, mas menos de covardia. O sujeito olhou um destacamento romano, puxou a espada e deu uma espadada que muita gente diz que ele queria acertar o pescoço, mas o cara deu uma viradinha, pegou só na orelha lá do sujeito. Esse era Pedro. Ele não se acovarda diante de um destacamento romano. Um simples pescador. Pedro acreditava que ele realmente poderia morrer por Jesus. E depois da prisão de Jesus naquela noite, mesmo assim, Pedro nega Jesus quantas vezes? É muito isso, gente? Quantas vezes será que eu e você já negou Jesus só hoje? A vida de Pedro é tão impressionante que até como pecar, ele nos ensina. Porque é assim que se comporta um discípulo de Jesus. Até quando a gente peca, a gente deve acreditar que nós não faz parte daquilo, a gente vive para não pecar. Toda vez que pecamos, isso é uma surpresa na nossa vida, tem que assustar a gente tem que olhar para aquilo e falar assim: eu estou assustado comigo mesmo, eu não achei que eu era capaz de fazer algo tão terrível. Sabe o que significa isso? Quando Deus está transformando a sua vida, quando Deus está mudando você, quando você faz uma coisa fora desse padrão, você se assusta com você mesmo. Veja, Deus está tornando você uma pessoa nova. Então você trata as pessoas agora de uma forma nova. Só que daqui a pouco, algo assim, muito fortuitamente acontece com você. Você trata mal alguém. O que acontece com você? Se você está santificado por Deus, você se sente mal. Você se sente mal. Quem tem o Espírito de Deus se sente mal. Porque para quem é de Deus, o pecado vai ser sempre uma surpresa. O que deve surpreender um cristão não é a sua fidelidade. Fidelidade é uma obrigação nossa. O que deve surpreender um cristão é o pecado. Quando o pecado aparecer, a gente tem que se assustar com ele. Fala: não, isso não faz mais parte de mim. Eu tenho uma nova vida, eu recebi um novo nascimento, eu sou um novo homem, isso não mais faz parte de mim. Diga assim comigo: Senhor Jesus, quando eu pecar, eu estou aprendendo hoje, eu tenho que ficar assustado comigo mesmo. Me ajuda nisso. Amém, gente? Está entendendo o que eu estou pregando aqui hoje? A gente olha para Pedro e vê uma segunda característica dos pecadores que nasceram de novo. Para quem nasceu de novo, o pecado, além de uma surpresa, é algo eventual. Para você que nasceu de novo, que o Espírito Santo está dentro de você, a segunda lição de Pedro é que o pecado não é mais uma rotina para você.
Não faz parte do seu dia a dia. O pecado é um evento, é uma coisa que aconteceu, mas aconteceu por um descuido e você sofre com aquilo, porque não é mais a rotina da sua vida, não faz parte da sua vida, é um corpo estranho para você. Há uma lição maravilhosa aqui, porque o que a vida de Pedro está ensinando é que a prática do pecado não define quem eu sou. A prática do pecado, ela não define a minha identidade. Por exemplo, a gente pode falar que Pedro teve um deslize num ato de covardia perante Jesus e todas aquelas pessoas. Mas você não pode dizer que Pedro era um covarde, porque ele não era. Veja, então quer dizer que a prática do pecado para quem nasceu de novo não define quem ele é. Uma pessoa que mentiu uma vez num descuido, ela não pode ser chamada de mentiroso, porque aquilo não faz mais parte dela. Não é da rotina dela fazer. Isso faz aquela sofrer. Quando ela faz isso, ela sofre. Então o pecado é algo eventual. Aí você vai falar assim: pastor, por que acontece isso? Porque agora você está andando na luz. Amém, gente? Quem anda na luz pode até tropeçar numa pedra, mas não é porque ele tropeçou numa pedra que ele escolhe andar na escuridão. Pelo contrário, ele quer que haja mais luz no caminho dele, para que ele não tropece de novo. Amém, gente? Diga assim comigo: o Senhor me ensina isso. Para quem nasceu de novo, o pecado é eventual, não faz parte mais da rotina. Sabe o que acontece para quem o pecado é eventual, não é mais uma rotina? Acontece um negócio muito curioso. Quando você peca e você é de Deus, você está sendo santificado, alguém olha para você e fala a seguinte frase: puxa, eu não esperava isso de você. E é assim que tem que acontecer. Porque a pior coisa que pode acontecer para um ser humano, e ele está morto espiritualmente, é o sujeito que peca e todo mundo olha para ele e fala assim: quem é que pecou? Foi o João da Silva. Ele faz isso toda hora mesmo. Percebe? Quem é de Deus, todo mundo se assusta com o pecado nele. Você não convive com ele. Por quê? Porque causa essa surpresa e é algo eventual, não é um hábito. Diga assim comigo: o Senhor Jesus me ensina isso. Quando eu pecar, porque eu sou o pecador, isso tem que causar uma surpresa nos outros também. Que eles falem assim: eu não esperava isso de você. E não é para você ficar bravo quando acontece isso, é para você dar glória a Deus, porque você não é desse jeito. E as pessoas reconhecem, tanto é que estão olhando para você e falando assim: olha, você não é desse jeito, eu nem estou te reconhecendo. Amém, gente? Quando eu olho para a vida de Pedro, eu vejo que para quem nasceu de novo, o pecado, além de ser uma surpresa e ser algo eventual, o pecado gera lágrimas. Se você é de Deus, meu irmão e minha irmã, o pecado entristece você. Toda vez que você sabe que pisou na bola, vem choro por aí. Eu estou falando com pecadores aqui ou não? Pecadores que choram ou não? Ou gente que já perdeu todo o sentimento de santificação de Deus? Não, eu creio que eu estou falando de gente como Pedro aqui. Porque nós lemos o último versículo, quando Jesus olha para Pedro, e a gente sente esse olhar do Espírito Santo para nós, quando a gente falha, quando a gente erra, quando a gente faz algo que a gente sabe que a nossa consciência, quando a gente sente o olhar do Espírito Santo, e quem é de Deus, tem um choro santo, fala: Deus, eu pequei, eu reconheço isso, não é o meu normal, não é a minha rotina isso, eu pisei na bola, mas eu estou reconhecendo isso. Porque, meus irmãos, há duas coisas que nos acompanham quando a gente peca. Analisa você e eu me analiso aqui também. Duas coisas: vergonha e culpa. É ou não é? Quando você peca. Pastor, não estou sentindo nenhuma das duas. Você já morreu, meu irmão. Só falta alguém enterrar você. Se você peca e não tem mais culpa e nem vergonha, é que você virou um sem... Não vou falar isso.
Mas é isso, você perdeu a vergonha, fica melhor assim. Porque é o Espírito de Deus que gera isso em nós. Porque só tem dois tipos de pessoas que não sentem culpa ou não sentem vergonha quando faz algo errado. Primeiro, os cínicos. Gente cínica não sente culpa. Segundo grupo de pessoas que não sente culpa e vergonha quando erra, psicopata. Vê se tem psicopata perto de você. Não, se a pessoa tiver com cara de culpa, é porque o Espírito de Deus está agindo. Agora a pessoa está subiando, Deus está falando, os cânticos. Esse já é um psicopata espiritual. Ele não sente mais isso que incomoda a vida da gente. Porque quando o pecado ele acontece, ele sempre gera sofrimento. Onde há o pecado, há sofrimento associado. E quem é de Deus, quando peca, a pessoa que mais sofre é ele mesmo. É ou não é, gente? Quando você sente que fez mal, quando você sente que tratou o marido mal, e você não é mais assim, você foi transformado. Você não sente? A primeira pessoa não é você que sente? Se você é esposo, e você não tem cuidado da sua esposa como aquele vaso mais frágil, aquilo que Deus colocou para você cuidar com carinho, quando você não está fazendo isso, quando você impede a sua esposa de ser uma pessoa criativa, abençoadora, ela viver o melhor de Deus, isso é um problema. Por que isso é um problema? Porque isso entristece a própria pessoa. Os seres humanos, eles se desenvolvem à imagem de Deus. Eles foram criados para ser uma bênção. Então quem é de Deus sofre com a culpa e com a vergonha. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para você nessa noite, para você se animar. Somente quem sofre com a culpa e com a vergonha do seu erro é que recebe perdão de Deus. Amém. Quantos aqui querem ser perdoados pelo Senhor? Amém. Eu levanto as minhas duas mãos hoje. Senhor, eu quero que esse olhar do Espírito Santo esteja sobre mim. Toda vez, pode me olhar, aquele olhar 43, 44, sei lá qual, mas que eu sinta lá no fundo do meu ser, pisei na bola, preciso me voltar para Deus novamente. Amém, gente? Quantos precisam se voltar para Deus aqui hoje? Fala assim comigo: Senhor, me incomoda que o meu pecado me cause surpresa, e que inclusive me cause lágrimas. Sabe por que o pecado e a culpa devem gerar lágrimas? Porque a Bíblia vai dizer: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Amém, gente? Então pode chorar na presença de Deus, que é a melhor coisa que pode acontecer. Isso quer dizer que Deus está afastando você do pecado. Eu quero terminar essa mensagem de hoje dizendo a você que gente como Pedro, gente nascida de novo, para quem nasceu de novo, o pecado, além de ser uma surpresa, de ser algo eventual e gerar lágrimas, o pecado é algo que é seguido de arrependimento. Para quem é de Deus, ele não consegue pecar sem imediatamente se arrepender. A Bíblia vai dizer que Pedro negou Jesus numa noite quantas vezes? 1, 2, 3. E é muito interessante o que acontece aqui, porque se o seu choro é o choro da vergonha, se o seu choro é o choro da culpa, então muito provavelmente ele é também o choro do arrependimento. Porque há outros tipos de choro. Há outros tipos de choro que não adianta nada, que não muda nada na sua vida. Veja o choro de Judas. Judas traiu a Jesus. Judas negou a Jesus. Mas o choro de Judas, ao invés de levar ao arrependimento, levou ele ao suicídio, à anulação de si mesmo. Mas quem é nascido de novo como Pedro, o choro de Pedro leva ao arrependimento.
E olha que coisa maravilhosa que acontece aqui. Sabe quando você chora por arrependimento e as lágrimas cobrem o seu olhar? Isso vai lavar a sua visão para você ver Deus novamente. Amém, gente? Então chorar na presença de Deus é a melhor coisa que pode acontecer ao ser humano. É como Deus estivesse banhando a sua visão que estava escurecida pelo pecado e falando assim: você está me vendo de novo aqui? Você está me vendo de novo, que eu estou do seu lado de novo, que eu estou dando a mão de novo para você se levantar e caminhar de novo? As lágrimas de um justo, ela lava os olhos desse justo para ele enxergar Deus novamente. Amém, gente? Diga assim comigo: Senhor, lava os meus olhos hoje, eu quero te ver novamente. Porque é no arrependimento que nós conhecemos o Deus de verdade. Para muitos, Deus é o Deus do chicote. Já ouviu falar no Deus do chicote? Você pecou, tem um Deus lá em cima com um chicotão, doido para dar umas 3 chibatadas em você por causa do seu erro. Esse é um Deus equivocado, não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus que é santo, mas é misericordioso. E toda vez que tem um arrependido, um prostrado, um contrito, de joelhos perante Deus, arrependido em lágrimas, Deus olha para ele assim e fala: vem, meu filho, toma a mão, eu vou te levantar de novo. Tem um recomeço para você, tem misericórdia para você de novo, tem um novo caminhar para você de novo, tem cura de Deus para você de novo. Vamos caminhar junto, porque o pecado não faz parte mais da sua vida. Você agora é nascido de novo, tem um novo caminhar para você, e esse caminhar é comigo. Amém? Quantos querem caminhar com Deus aqui hoje? Eu termino essa pregação dizendo: tem um Pedro dentro de você aí hoje? Um Pedro que nega Jesus, mas é capaz de arrepender-se? Ou será que tem um Judas aí dentro, que traz Jesus, e o máximo que gera é um remorso que gera morte e suicídio? Dentro de nós convive um Pedro e um Judas. Dentro de nós está a possibilidade de, ao errar, ao falhar, ser um acidente, ser algo corpo estranho, ou dentro de nós está abraçar o pecado e morrer com ele. Não por acaso nós estamos hoje aqui diante da mesa do Senhor que participamos, e a minha oração é aquela oração que o apóstolo João fez. É interessante que João olha para todas as pessoas que o lerão depois, e os seus discípulos há 2000 anos atrás, e diz assim: filhinhos, chama a gente de filhinhos, fala assim: filhinhos, não pequeis, não peque, afaste-se do pecado, fique longe dele. Mas, veja, é um acidente, é uma eventualidade, é algo que é raro. Se vocês pecarem, lembre-se, vocês têm em Jesus de Nazaré um advogado, um aliado, para trazer você de novo a Deus. João vai dizer assim: olha, não pequem, porque o pecado faz mal, o pecado te separa de Deus, o pecado traz morte. Mas se acontecer, e é uma eventualidade, tem um advogado, um aliado que vai cuidar de você, estende as mãos para te levantar, colocar de pé e falar de novo: você nasceu de novo, você não tem mais a ver com o pecado, você tem a ver com a luz, ande na luz de Deus agora. É por isso que a boa notícia de Deus para você hoje é que Deus te ama tanto, meu irmão, Deus te ama tanto, meu irmão, que Deus jamais desistiu de você. Pastor, mas aquele pecado que eu fiz essa semana, o senhor não tem ideia do tamanho. Eu não tenho ideia mesmo, mas a Bíblia vai dizer que não há pecados que em arrependimento e se volta a Deus, Deus não possa perdoar e tornar você limpo de novo. Você recebe essa palavra hoje?
A Bíblia vai dizer que todo aquele que depois de pecar, se arrepende, se quebranta e se volta para Deus, há misericórdia em Deus. É por isso que não faz sentido você ficar longe de Deus e separado do pecado, pelo pecado do Deus Altíssimo, o Deus que é bom, o Deus que é justo. E eu oro para que o seu choro, quando você errar, seja o choro de Pedro. Se foi gerado vergonha em você pelo que você fez, foi gerado culpa, você deve se alegrar em Deus. É o Espírito Santo que apertou o botão da sua consciência e está falando para você assim: você não nasceu para isso. O sangue de Jesus Cristo não foi vertido para isso. Então retorna, se arrepende, recomece, volte de novo. Você tem um caminho muito melhor para trilhar. E se essa culpa e essa vergonha gerar choro e lágrimas em você, essas lágrimas vão lavar os seus olhos, para que você veja Deus novamente. E ao ver Deus novamente, você vai olhar para a cruz de Cristo e vai dizer assim: esse meu erro causou a morte do Filho de Deus, e eu não quero que esse sacrifício tenha que se repetir por mim, porque de uma vez só Jesus foi estendido no madeiro, para que o meu pecado e o seu pecado fosse lavado, redimido. Não há mais culpa, não há mais vergonha. Nós somos feitos filhos de Deus. Amém, gente? Se você tem essa herança do Senhor, levante a sua mão e fala assim comigo: Senhor, pode haver um Pedro aqui dentro, mas pode haver um Judas também. Que as minhas lágrimas não sejam lágrimas apenas de remorso, de gente que vai caminhar para o suicídio, como Judas fez, mas que as lágrimas do meu pecado sejam lágrimas de arrependimento, de um voltar para Deus, onde Deus segura a minha mão, me coloca de pé e fala assim: você é meu filho, você não tem mais a ver com pecado, você vai andar na luz agora, a luz de Deus. Amém, gente? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te conduza por caminhos de luz, e que o pecado não faça parte da tua rotina, porque você nasceu de novo, você nasceu de Deus. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Se você puder, não se movimente agora. Queria que você falasse com Deus agora, enquanto nós vamos cantar. E ao você falar com Deus, queria que você olhasse para dentro do seu coração e vê se há pecados aí que não foram confessados, se há traições a Jesus que não foram confessados diante dele, se não há em você alguém que tem negado a Jesus na sua caminhada espiritual. Olha para dentro de você. Pai, eu preguei a tua palavra, creio que o teu Espírito Santo falou aos nossos corações, porque se há uma coisa que nos separa da vida de Deus, é isso que a Bíblia chama de pecado. Porque se Deus é justo, todas as vezes que somos injustos estamos pecando. Se Deus é Senhor, então Ele é o centro da nossa vida. E se alguma coisa, mesmo que seja o trabalho, o dinheiro, o tempo, até coisas boas, se elas tomarem o lugar primeiro da nossa vida, então elas se tornaram pecado também. Olha para dentro de nós, enxuga as nossas lágrimas hoje, que haja em nós corações arrependidos, que haja em nós gente que não aceita o caminho do pecado, gente que peca, mas não consegue fazer do pecado uma rotina, porque foram comprados, lavados e remidos pelo nome de Jesus. Faz a gente tomar um susto quando pecarmos, faz a gente se assustar e os outros também se assustarem, porque nós não somos assim.
para aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Eles não são mais pecadores contumazes, são pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. Ensina a gente a andar na luz, porque o Senhor na luz está. Ensina a gente a não se deixar afastar pelo pecado, mas queremos andar com o Senhor. Restaura-nos nessa noite, como o Senhor restaurou a Pedro, como aquele olhar de misericórdia. O Senhor mais tarde mandou uma mensagem: Pedro, eu quero me encontrar de novo com você. Eu sei que você me negou, Pedro, mas eu quero chamar você para a festa da ressurreição. Eu ressurgi, eu morri pelo seu pecado, Pedro, mas eu não estou mais lá na cova. Eu resolvi o seu problema, Pedro. Eu venci a morte para que você vença também, Pedro. Vem para a festa da ressurreição. Senhor, nos chama para essa celebração da ressurreição, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.